Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Numa forma muito livre, Gap Year significa um ano de intervalo ou de pausa, mas a Gap Year Portugal é muito mais que isso. Trata-se de uma organização não governamental dirigida sobretudo aos jovens. E para nos falar desta ONG e também da Road Trip Gap Year, tenho hoje comigo aqui na RDP Internacional, no Germano Campos Entrevista, o João Pedro Carvalho, que preside esta associação, e o João Melo, responsável pela Road Trip Gap Year. Muito bem-vindos aos dois. João Pedro, vamos descodificar exatamente o que é a Gap Year Portugal. A Gap Year Portugal, ou seja, surgiu há 6 anos atrás de uma necessidade. O fundador Gonçalo teve a oportunidade de fazer um Gap Year e quando estava lá fora sentia que em Portugal o Gap Year não era uma realidade. As pessoas iam para a faculdade, não viam uma opção. Ou desistiam da educação ou iam para a faculdade. E sentiu que outros países como a Alemanha, Finlândia, Reino Unido, a realidade era havia mais pessoas a fazer Gap Years do que irem para a faculdade. Ou seja, para te fazer uma decisão mais ponderada sobre o futuro. E sentiu que havia a necessidade de criar uma associação que divulgasse este conceito. Ou seja, não é para toda a gente fazer um gap year, porque nem toda a gente o quer, mas para toda a gente nem quer, nem, se calhar nem pode financeiramente, não sei, e já lá vamos ver. Já não concordo. Está bem, ótimo, ainda vamos lá, vais-te explicar como é que se faz um gap year sem dinheiro, ou quase. Não, mas o essencial é que toda a gente possa tomar uma decisão entre ir de gap year ou ir para a faculdade. Saber que isto existe. E este é o grande problema em Portugal, é as pessoas só saberem que existe um caminho e não terem as duas opções na balança. Mas o gap year é tu vais para a faculdade e desistes. Eu vou fazer um tipo ano sabático. É isso ou não? É. Isto pode ser tirado em vários momentos. Nós trabalhamos com os jovens, ou seja, ou quando acabam o ensino secundário, 18 anos, por exemplo. 18 anos, ou quando acabam o ensino superior. No meu caso, eu fui a seguir à licenciatura, ou quando acabam o mestrado ou doutoramento antes de ir para o mercado de trabalho. Consiste em fazer uma ruptura do dito normal, do percurso normal, e tirar um ano pelos mesmos. Nós defendemos que um gap year... Mas é para pensar, para refletir sobre a vida? Ou é para uma pessoa se divertir? É para as duas coisas. Porque depois quando entra no mercado de trabalho é mais complicado. Exato. Não, o gap year é um passaporte de cada um, determinado às necessidades de cada um. Para mim, eu quando fiz o meu gap year, eu queria testar-me a mim mesmo, em sair da zona de conforto, e tinha uma tese que queria provar que as pessoas são incríveis em qualquer sítio do mundo. E foi isso que eu fui à procura. Onde é que tu foste? Eu dei a volta ao mundo. A descontração com que ele diz isto. Dei a volta ao mundo. Parece o Phileas Fogg, não é? É verdade. Do Júlio Verne. Mas de onde é que partiste? Mas e onde, foi em 80 dias. Foi mais? Foi mais. Foi mais, sim. 365 ou menos? Foram 8 meses. 8 meses. Partiste em 2016? 2015 parti. 2000 E voltei em 2016. Em finais do ano? Em julho. Em julho, no verão. Exato. De Lisboa. De Lisboa. Qual foi o primeiro destino? Londres. Só por passagem. E depois Sirilanka. Onde é que fica? Sirilanka? É no Sirilanka. Sirilanka. E depois, o que é que aconteceu no Sirilanka? O Sirilanka foi... Pode-se contar tudo ou há histórias proibidas? Não. Livro aberto. Não, o Sirilanka foi aquela clássica primeira paragem para sermos enganados e adaptar um bocado, porque já tinha viajado, mas nunca tinha viajado assim sozinho. Eu ia com dois amigos meus também que fizeram um gap year. E foi aquela passagem de culturas completamente distintas. O Sri Lanka não é uma Índia, mas tem uma cultura muito semelhante. E é um antigo Ceilão. Exato, e é dos passos mais pequenos no mundo onde tem-se mais diversidade cultural e religiosa. E eles vivem todos em paz. Então foi uma realidade, para além de toda a cultura portuguesa. Vivem em paz, depende das zonas. Sim, eles estiveram ao norte do Sri Lanka. Depois há os tigres. Neste momento. Os tigres, que não são os animais, são bandos de... É um gangue. É um gangue que luta pela independência de parte do Sri Lanka. Sim, mas isso neste momento, portanto, eles estiveram em guerra civil durante muitos anos e acho que há 10 anos ou 7 anos que isso já acabou. Ou seja, quando eu fui ao Sri Lanka... Isso dizes tu, porque não vives lá. Eu andei por lá, não vi nada. Não, mas o que eu vi, eles dá para aprender e absorver muita coisa lá. E gostei muito desse lado, de mistura de culturas e mistura de religiões.
e gostei muito de ver a presença portuguesa em Kandy ou o Forte português e toda a descendência que nós deixámos. Isso também é muito interessante, ir à procura das nossas raízes. Exato, passei em vários sítios, Malacca, na Malásia, não fui a Goa, na Índia, mas passei em muitos sítios onde conseguia e aprendi sobre a cultura portuguesa lá fora, que também foi muito interessante. É diferente, obviamente, de ter um olhar de Portugal, mas a partir Exato. dos sítios onde nós estivemos há muitos séculos. E o que é que tu descobriste que te fascinou mais? Fascinou-me em alguns sítios a maneira como os portugueses não conquistaram, mas dominaram, ao contrário dos holandeses ou dos ingleses. Não estou aqui a dizer que nós somos mais softs ou tratamos melhor as pessoas, mas e a cultura que nós deixámos para trás. Vou dar o exemplo de Malacca, na Malásia, que eles... Ou seja, eles falam a língua deles, mas há lá um espaço que é o bairro português ainda, chama-se Portuguese Neighborhood, onde ainda se vê a maneira como nós grelhamos o peixe. Portanto, eles servem um peixe aberto, grelhado, mas por cima está cheio de especiarias. Portanto, é uma mistura do português com o asiático. E para além disso, no meio, quando eles falam a língua local, lá consegues ver asiático e uma palavra portuguesa. Asiático e uma palavra portuguesa. Então é muito interessante algumas destas perspectivas. E há portugueses a viver nessas regiões ou não? Há de haver, não é norma. Mas ao longo destes 8 meses de viagem, não solitária, mas acompanhado por 2 amigos, encontraste portugueses? Encontrei portugueses viajantes, não encontrei portugueses que viviam nesses sítios. Encontrei, por exemplo, imigrantes na Austrália, no Canadá, em Toronto, onde há grandes comunidades portuguesas e onde receberam-nos de maneira incrível. Vocês ficaram em hotéis ou ficaram em casas particulares? Pronto, falando um bocado na minha viagem... Obviamente que eu quero não, até para seduzir outras pessoas que nos estejam a ouvir e a ver e pretendam seguir o vosso exemplo. Pronto, como eu falei, a minha tese era... Eu queria mostrar que as pessoas são incríveis em qualquer lado no mundo. Então a minha viagem passava por viajar por 30 países, onde só ia gastar os 5.000 euros nesse ano à volta do mundo, incluindo voos e seguros e vacinas e isso tudo, e ia viajar dependendo a 100% das pessoas. Ou seja, o que é que isso consistia? Eu andava só às boleias, tirando como tenho passado de um continente para o outro, que era um bocado chato de nadar. Cheguei a apanhar um barco também. Eu dependia das boleias das pessoas para ir de um ponto A para o ponto B, ou não tinha destino, mas queria chegar a um sítio e queria conhecer as pessoas. Para além disso, também nós não marcávamos hostels nem nada disso. Chegámos a ficar em hostels por opção, mas não era a norma. Mas em cima da hora? Sim, tudo em cima da hora, batíamos à porta. Mas na essência usávamos uma plataforma que é o Couchsurfing, ou dormíamos em casa das pessoas que nos ofereciam que tinham-nos apanhado boleia, ou chegávamos mesmo, não no início, mas quando já tínhamos mais confiança, a meio da viagem, eram 9 da noite, não tínhamos sítio para dormir, e íamos perguntar às pessoas, por exemplo, estamos aqui em Lisboa, estamos ali no Parque das Nações, e vem uma pessoa ter contigo e dizer, olha, posso dormir em tua casa? Pronto, fizemos isso. Qual é a reação? Depende muito dos países. Há países onde as pessoas já têm uma mente mais aberta para esse tipo de experiências. Claro que não é uma pergunta normal. E eu dizia, sou João Pedro Carvalho, estou a dar uma volta ao mundo. Sei que é uma pergunta nada comum. Eu e os meus companheiros. Exato, sim. Às vezes estava sozinho, porque nós dividíamos. Sim, vocês dividiam-se. E depois voltavam-se a encontrar no dia seguinte. Exato, era daqui a 3 semanas em qual vou pôr. Não era logo no dia seguinte? Não, era semanas de distância. E perguntava, olha, posso pôr uma tenda no teu backyard ou posso dormir no teu sofá? E também batíamos à porta mesmo das pessoas a perguntar isso. Eu recebi um não. E perguntei, obviamente que as pessoas tinham, por questões de segurança, tiveram algum receio. Sim, houve umas, principalmente quando envolve bebés em casa, as pessoas têm algum receio. Mas pronto, não sei se foi por pena, cheirava muito mal. As pessoas acabavam por abrir a porta e é incrível, porque as pessoas acabavam por chamar a família toda para jantar connosco. Era uma espécie de um alien que estava ali, não era? Exato, era um entertainment. Durante aquela noite era uma coisa diferente, exato, não é? Exato, eles perguntavam, obviamente, de onde é que tu vinhas. Portugal. Sim. As pessoas sabiam onde é que era Portugal? Não. Tirando a Europa, era um raro... Nem no Canadá?
Eu risco. E a Austrália? Depende. Não, Austrália não. Nada. Não fazem Austrália, mais Nova Zelândia. Não fazem ideia? Não fazem. Não. Portugal. O que é que Conhecem eles- Ronaldo. Sim. Conhecem Ronaldo, mas é brasileiro. O Não, Cristiano Ronaldo. Sim. Penso que o Cristiano Ronaldo ou é espanhol ou é brasileiro. E Portugal ou é na América Latina ou é em Espanha. E continua a haver essa ideia. Continua Portanto, muito. ninguém vai à Wikipédia ou ver os mapas. Pronto, os europeus conhecem Portugal. Mal deles, não é? Os asiáticos, muitos deles acabam por conhecer. No Vietnã é Bolonha. Quando eu comecei a conhecer os turcos, porque eles não dizem Portugal. Na Vietnã chamavam Bolonha, era Portugal. Pronto, Bolonha, qual é a associação? Não sei. Eu dizia Bolonha, eles sabiam que era Portugal. Portanto, é tudo o que eu sei. Mas fiquei surpreendido em algumas zonas que eles conheciam Vasta Gama, conheciam Luís de Camões, Se calhar conheciam o Vasta Gama, talvez não pelas melhores razões. Sim. Fui no Mianmar, por exemplo. E nunca houve problemas. Não, no Mianmar não. Alguma vez dormiste ao relento? Dormi com 100 abrigos nos Estados Unidos. Aonde? Em que cidade? Santa Cruz. Foi uma experiência que não procurava, mas foi uma boa experiência. Estava sozinho, não estava com... Meus colegas tinham ido ao Silicon Valley em San Diego a ver o Benfica-Barcelona, a uma casa de benfiquistas. E eu fiquei sozinho porque eu surfo, eu gosto muito daquela parte da e não és cultura do Benfica, americana. claro. E não sou do Benfica, claro, tenho bom gosto. Depois, isso é outra história. Não, já se percebeu, porque quantos quilómetros é que eles fizeram para até verem o Benfica 200 à volta disso. Portanto, fizeram centenas de quilómetros para ver o Benfica. Numa casa do Benfica. Que jamais tu farias. Não, nunca na vida. Nunca na vida. Se fosse outro clube, talvez, não é? Sim, se fosse o Sporting já podias pensar de outra forma. Isso era outra. Mas naquela noite não jogava o Sporting. Não. O Sporting estava muito mal nessa altura. Mas devido à diferença horária, que horas é que davam os jogos lá? Sim, aquilo é para a Champions. Agora não me recordo exatamente a hora. Aquilo são menos 5, pois também é o início da tarde. Sim, é ao contrário. Sim, ao contrário. Mas eu gostei muito porque Santa Cruz tem um impacto muito no surf. Tens Mavericks ao pé, que é uma onda gigante, e era um sítio que eu queria mesmo ficar e fiquei, não arranjei sítio para dormir. E acabei por conhecer, foi uma história muito interessante porque acabei por conhecer sem-abrigos, com muitos deles com descendência açoriana. Porque tive a oportunidade de conhecê-los, falar, estive com 5 ou 6 durante algumas horas a falar, e muitos deles eram descendentes de açorianos, que a mãe ou os avós eram açorianos, depois havia um ou outro da Etiópia, mas foi um momento interessante falar com eles. E porquê que eles estavam a viver como sem-abrigos? O que é que lhes tinha acontecido? Há as mais diversas histórias. Desemprego? São pessoas que tinham consumo de drogas, não sei. Não, são pessoas que tinham uma família, só que há momentos da vida que as coisas correm mal, e tanto pela mulher e as pessoas desanimam, entram numa bola que começa a crescer e acabam nesta situação. E eu por acaso tive a oportunidade de contactar aí, e também já contactei com alguns cá, e é sempre muito interessante ouvir as histórias que eles têm. Aprendes muito. Eles pediram ajuda? Não. Eles ajudaram-me a 100%. Tentaram-me oferecer comida deles, que mal tinham. Protegeram-me, disseram onde é que eu tinha de dormir, dormiram ao meu lado, tudo. E a higiene? Como é que se faz a higiene? Eu tive a higiene, por acaso não cheguei a essa parte. Eu conheci-os à noite, dormi, levantei-me e fui-me embora. Tive só um bocado com eles na manhã. Não há contactos nem nada? Não, mas eu, viajando como eu viajo nas boleias, eu cheguei a ficar, acho que o meu recorde foi 9, 10 dias sem tomar banho. Pronto. Sabe muito bem, não é? Pois sabe, um banho. Começo a valorizar cada vez mais um banho. Agora já percebes. Não, sim. Mas é o espírito. É o espírito que uma pessoa está, não é uma prioridade. A prioridade são outras, claro. E João Pedro, o local mais remoto, ou mais distante, se quiseres, onde tu alcançaste, foi o Alasca. Sim. Já lá vamos. Guarda os frios do Alasca, porque obviamente temos que falar aqui com o João Melo. João, muito bem-vindo. É o outro João. Tu és responsável pela Road Trip Gap Year Portugal. O que é isto? É uma coisa parecida? É similar? É um complemento? O que é? É um projeto que... Põe só um microfone um bocadinho mais para ti. Mais para cima. Exatamente. Muito obrigado. É um projeto que tem o intuito de divulgar o conceito do Gap Year e fazer com que os jovens, ou como o João Pedro já disse, os licenciados, os doutorados, queiram ter a experiência que o João teve, para não ser algo
que as pessoas não conheçam e que experienciem e que ganhem skills e que se tornem melhores para o mundo, para o mercado de trabalho, tenham melhores experiências, mais à vontade. E o projeto da Road Trip vai começar a terceira edição dia 3 de janeiro de 2019. Decorre até dia 5 de abril de 2019 e vamos percorrer cerca de 93 escolas de norte a sul do país, incluindo ilhas, em que irão 2 palestrantes por escola divulgar o projeto, falar um pouco da sua experiência de Gap Year, como o João Pedro. Tu não podes falar porque ainda não teve. Espero um dia poder fazê-lo, daqui a 2 anos, no final da licenciatura. Mas é isso. Nós este ano vamos alargar o nosso público. Nos anos anteriores falávamos mais para o 12º ano. Este ano queremos falar para 10º, 11º e 12º. Começar cada vez mais cedo. Sim, para começarem a consciencializar mais cedo os jovens, para, como eu já tenho dito, se tornar num costume o conceito do Gap Year e não algo que seja uma novidade para os jovens, para não ser algo que as pessoas fazem por novidade, que seja algo que ok, chega ao final da licenciatura ou do secundário do 12º ano e não pensam só no ensino superior, como o João Pedro falou há bocado da Finlândia, do Reino Unido, que é algo que está patente nas cabeças dos... É uma questão cultural, e é isso que nós queremos tornar, é que seja um costume e não nenhuma novidade. E então o consiste a Road Trip vão palestrantes às escolas, consciencializar os jovens, partilhar as suas experiências, grandes experiências, algumas, e falar um bocado da associação também, e tem a ver com isso. E quem vos quiser contactar, como é que pode fazer? Ok. Nós temos um link de apoio ao Gapper, direto da parte da associação, em que as pessoas podem tirar as dúvidas, há um link, um filtro que nós temos, para as pessoas darem um pequeno briefing do que querem, do que pensam fazer, e nós não temos nada feito para eles. Nós não temos nada programado, é algo que também gostamos de dizer quando os palestrantes vão às escolas, que não temos nada programado, é parte de cada um. Cada um tem a sua ideia, o seu espírito e quer se desafiar a si próprio. João, eu pergunto o seguinte, isso é uma coisa mais ou menos recorrente, tirando algumas ilustres e honrosas exceções, aos 18 anos, supondo que um rapaz ou uma rapariga termina o 12º ano, raramente sabe aquilo que quer fazer. É mais por isso. Para não seguir só a ideia do ensino superior, é poder chegar ao final do secundário e pensar que, ok, eu vou fazer uma pausa, tenho que ter a melhor ideia do que aquilo que quero fazer para a minha vida, e é o Gap Year, como o João disse, do Reino Unido e Finlândia, é o costume, que as pessoas não estão habituadas a este conceito. Mas é um conceito caro, porque ele levou 5.000 euros, a maior parte das famílias não tem essa verba para dar ao filho ou à filha. Se for filho é muito pior porque é mais complicado, com certeza, para distribuir durante 8 meses, sim. Ou seja, lá o tempo que for. Mas como é que se alcança? Nós costumamos dizer que o Gap Year não começa só no dia em que se parte para outro país, em que se parte para o Gap Year, que também se costuma dizer que pode ser começado em Portugal, porque em Portugal há muito por descobrir também, mas que o Gap Year começa quando nós nos propomos a querer fazê-lo, ou seja, a trabalhar para ganhar algum dinheiro, para poder chegar mais além, fazer part-time aqui, outro começar trabalho. A ganhar o seu dinheirinho. Começar a ganhar o seu dinheirinho, e isso envolve tudo o Gap Year, porque é o desafiar-se, o ser, o querer chegar mais além, o querer desafiar-se, as experiências. Ou seja, há normas. Há normas. Há regras. Sim. E é por isso mesmo que o Gap Year não começa só no dia em que se parte. As pessoas têm que se começar a desafiar muito antes. Por isso mesmo. Já seguramente tiveste experiências anteriores a falar do road trip. Quais são as perguntas mais frequentes que vos fazem? Às vezes a facilidade em que os jovens têm em ir, às vezes por causa da proteção dos pais. Como não é um costume em Portugal, há aquela pergunta, então, mas qual é a vontade dos pais para deixarem o seu filho partir? Há pais
que são mais predispostos a deixar os filhos. Há outros Mas que há não. outros que são pais de galinha, não é? Muito. E às vezes tem que ser os filhos a serem muito persuasivos. Exato. E a terem muita vontade para querer fazer mesmo. Há muitos, de certeza, que acabam por não fazer, por não terem a aceitação dos pais por parte Os pais costumam ser consultados ou não? Ou são os filhos que levam as informações para casa? Os filhos levam informações para casa, mas nós também temos, da parte do apoio ao Gapper, algumas ideias como podem interiorizar o conceito nos pais. Às vezes acho que também há Gappers que podem falar diretamente com os pais. O Gapper é o voluntário da não é? Associação Gap Year, que pode, acho que, dar uma pequena palavra aos pais. Eu acho que já foi feito, para consciencializar um bocado o pai, em que pode não ser nada perigoso. É claro que não, o João foi para o Myanmar, Vietnã, às vezes acompanhado, outras vezes sozinho, não é? Sozinho. Há sempre questões perigosas, não é? Mas depende também do que se expõe a pessoa. E não é fácil para os pais, claro, deixarem o filho... Eu disse, e a filha muito menos. Filha. Porque não é propriamente aquelas viagens de fim de curso no comboio durante um mês de férias. É um bocadinho mais do que isso. Nós temos a ideia normalmente que o Gap Year terá que ser entre 5, 6, ou no mínimo 5, 6 meses. Porque acho que é o tempo em que, se calhar, a pessoa precisa para refletir, para ganhar a certeza das ideias que tem para o seu futuro. Se calhar um mês de ideias, aquilo depois, no mês a seguir, já Já esqueceu. esqueceu. João Pedro, quando tu começaste esta viagem à volta do mundo, com que ideia é que partiste e com que ideia é que tu chegaste? E a ideia de fazer um gap year surgiu um bocado nisso. Eu fui para a licenciatura sem saber de Geografia e Planeamento na Nova. Nunca na vida vou exercer o que eu estudei lá. É sempre uma escola, qualquer que seja o curso, dá-te novas perspectivas, novas maneiras de pensar. Nunca vou exercer, tenho a certeza, algo a ver com a Geografia a nível profissional, porque não é isso que eu quero a nível profissional. E é um bocado isso. Eu estava no secundário, eu queria ficar um ano parado para melhorar notas, não me deixaram, tive de ir para a faculdade, tive de escolher um curso. Não te deixaram o quê? Os pais? Sim, foi. Eu até cheguei a estar inscrito numa escola, mas como eu já tinha passado os exames todos e todas as disciplinas, a escola disse: não podes ficar inscrito, não podes, pronto. E os meus pais aí disseram: então vais ter que fazer uma coisa, tens de ir para uma licenciatura. Eu fiz a inscrição, segunda fase, nova SB é gestão turística no Estoril, geografia. Entrei em geografia, fiz o curso, quis acabar e no final tinha de tomar outra vez uma decisão e tive estes 3 anos focados em como ter notas e ter o diploma no final. Acabei ao final outra vez, olha, não sei o que é fazer outra vez, e descobri o conceito de Gap Year pela associação, que já existia na altura, e disse, é isso que eu vou fazer. E falaste com alguém? Sim, falei com o Fernando, um colega meu que estava na Nova Zelândia e na altura num programa, ele estudava na Nova SBE, estava lá a estudar durante 6 meses, e ele disse, bora, também não sei o que é fazer. Portanto, o Gap Year não é o Erasmus? Não. O Erasmus é uma experiência também muito cultural e muito rica na maneira que tu estás a viver 6 meses ou um ano num país diferente do teu. Acabas por viver muito mais aquele sítio. E depois há a experiência toda de Erasmus, como pessoas estão a fazer Erasmus. E há muitos que, por exemplo, eu tenho um grande amigo que está na Polónia, fez lá na Polónia o Erasmus e por lá está. Há 6 anos. Exato. O Gap Year é muito isso, é a procura, cada um tem uma procura. A minha procura, como eu já disse, eram as pessoas e conhecer culturas diferentes e testar-me a mim mesmo. Para outra pessoa pode ser fazer estágios e fazer voluntariado, para outra pode ser fazer cursos ou pôr um projeto em prática que sempre foi o sonho dele. Portanto é muito isso, nós, como o João disse, 5 meses. Porquê? Porque tem que ser uma ruptura. Não pode ser continuar no percurso normal, tirar aquele mês de férias de verão e voltar. Não, tem que ser um período de ruptura. Sair debaixo das saias da mãe, é isso? Sair debaixo das saias da mãe, ter tempo... Ou das calças do pai também, é indiferente. Uma das coisas que eu defendo é a liberdade que tens naquele ano. Primeiro é uma grande responsabilidade, porque é um ano onde não temos um sistema, um pacote já definido para nós, um caminho já definido, e tu fazes aquilo que as pessoas mandam e pronto. Não, é um ano que a responsabilidade é tua. Aquele ano, tanto podes não fazer nada... Por conta
E risco. Conta e risco, porque é um grande risco uma pessoa tomar. Uma pessoa toma, vou ficar um ano parado e fica o ano todo em casa a ver Netflix a jogar jogos. Não é um gap year, perde um ano, está a perder um ano. Isso é outra coisa. É outra coisa, mas se tu tirares esse ano, procurares desenvolver-te e meter objetivos e voltar com um propósito, um objetivo para a fase a seguir. Mas não me respondeste. Com que ideia é que tu partiste e com que ideia é que tu chegaste 8 meses depois? Eu parti com zero expectativas. Eu parti com um objetivo que era: quer conhecer as pessoas do mundo, quer conhecer a cultura. Voltei apaixonado pelo mundo e voltei apaixonado pelas pessoas. E uma das coisas que aprendi é: tu não vais para um país conhecer o monumento A, B ou C. Isso não, claro que tenho na memória um Angkor Wat, que é a civilização quando Londres tinha 500 mil, eles tinham 1 milhão de população. Porque é uma coisa que fica na cabeça. Mas eu não me lembro tanto do país, eu lembro das pessoas que conheci pelo caminho. O networking que eu fiz, as amizades que eu criei, as conexões que eu criei pelo mundo inteiro. Porque ao andares aos boleios e a dormir em casa, as pessoas abrem e tu consegues ajudá-las, as pessoas ajudam-te a ti. Ainda tens esses contactos, ainda mantens esses contactos? Mantenho muitos contactos ainda. E alguns já vieram a Portugal ou não? Já, eu posso contar uma história. Para a tua casa. Entrando no Alasca, vamos entrar no Alasca. Vamos esfriar a conversa. Sim, pronto. Um dos objetivos também deste ano, da longa Sleito ao Alasca, porquê? Nós temos bucket lists e uma das minhas era ir ao autocarro do Into the Wild, do filme. Pronto, nós fomos. Portanto, a viagem, o grande objetivo era chegar lá para a volta mais longa. Portanto, vamos exatamente, não vamos diretamente ao Alasca, vamos dar completamente a volta oposta para lá chegar. Portanto, foram fazer a viagem mais comprida e a mais complexa de todas. Exato. Muita coisa até chegar lá. E depois, pronto, nós aterramos em LA, fomos às boleias mais de 5 LA, Los Angeles. Los Angeles, peço desculpa. Fomos às boleias desde lá até ao Alasca, portanto passamos por Califórnia, Oregon, Washington State, British Columbia, Yukon Territory e chegámos finalmente ao Alasca. Esta história não começa comigo, começa com o Fernando, que nós separámos durante mais de uma semana, porque estávamos no Canadá, num sítio que é só uma estrada de 1000 km e não existe nada para... Em linha reta. Em linha reta e não existe mais nada para além de árvores e ursos. Pronto, é a única coisa que existe naqueles 1000 km. E nós demorámos uma semana a fazer aqueles 1000 km. E nessa altura eu estava com um outro amigo, o Alex, e o Fernando separou-se nas boleias porque só havia um lugar para um. E ele foi parar uma vila chamada Haines. E nessa vila ele parou lá, ficou em casa de uma pessoa e precisava sair para Fairbanks, que é o nosso ponto de encontro. Então o que é que fizeram? Vamos imaginar que estamos aqui na RTP e de repente estamos aqui a anunciar cidadãos de Lisboa, temos aqui um jovem português que precisa de ir para Fairbanks, alguém pode lhe dar boleia? Pronto, eu encontro-se... Isto na rádio? Isso na rádio do Alasca, pronto. Anunciaram, entretanto a Molly, que era uma rapariga lá de Haines, disse que dava-lhe boleia, recusou um trabalho da National Geographic para lhe dar boleia. E fui para Fairbanks com ele, conhecemos a Molly, eu e o Alex conhecemos a Molly lá, ficámos em casa dela, fomos ao autocarro. Quando voltámos no autocarro todos destruídos, porque foram 4 dias a passar rios, a lama constante, não é como andar 70 km aqui, é complicado, é lama até ao joelho, é rios, é ursos, é muses, é tudo e mais alguma coisa. É uma realidade completamente distinta do que nós estamos habituados aqui. E quando voltámos todos os suíços, eu fiquei à volta de 3 semanas, um mês, em casa na Molly, com ela, a viver no Alasca, a vivenciar o dia-a-dia dela, a conhecer os amigos dela lá em casa. E tu crias uma grande conexão com as pessoas nesse sentido. E quando fomos embora, uma grande despedida, fomos, e eu pensei, pronto, nunca mais vou vir a Molly na vida. Este ano... Mas não. Pronto, eu faço... A história não acaba aqui. Exato. Dia 28 de Abril, eu faço anos dia 28 de Abril e fui à padaria portuguesa, tinha uma reunião lá no Saldanha, estava a trabalhar e de repente olho para a frente, aparece uma Molly. Assim, do nada. Do nada. Foi claro combinado com o Fernando. Portanto foi uma partida. Exato. E claro que caíram nos braços um do outro, não é? Sim, foi isso, não foi? Completamente sem palavras. E havia ali alguma intenção amorosa? Não. Dá para uma pessoa se apaixonar e desapaixonar ao longo de 8 meses, encontrando raparigas das mais diversas índoles culturais e físicas? Dá, eu não o fiz.
A forma categórica é como ele diz isto. Dá. Muitas pessoas o fazem. Mas a questão aqui é a conexão. Pronto, rapaz, rapariga, pessoas que todas expectam. Uma rapariga vem do Alasca de propósito para o aniversário de um rapaz em Portugal, está pronto. Mas não, é simplesmente a ligação que tu querias com as pessoas. E ela veio. No Alasca são mais de 30 mil km de distância. Portanto, foi a melhor prenda de anos que pudeste receber. Sim, foi a melhor prenda de anos que foi a única. Acho que foi o único momento que fiquei sem palavras na minha vida. Portanto, tu que gostas de falar e de partilhar essas experiências, e ela ficou cá há quanto tempo? Ficou um mês. Ficou para aprender português depois. Foi? Aqui, sim. Ficou um mês cá em Portugal e depois voltou para os Estados Unidos. E o que é que ela sabia de Portugal, para além do Ronaldo? Partindo do princípio que ela também sabia que era mas que o Ronaldo era português. Porque também existe um Ronaldo brasileiro, não é? Sim. Mais velho. Não, ela não, quando eu a conheci, não conhecia nada de Portugal. Claro que nós, estando lá fora, e uma das coisas que aprendes é valorizar o que tens cá. E eu era o maior embaixador de Portugal que podia existir. Eu sempre quando conheci alguém falava de Portugal, sobre o pastel de nata, sobre o pão lentejante, sobre as costas, sobre o sol, sobre tudo. E tu aprendes, é isso, tu aprendes a valorizar. Eu venho para cá, uma das questões também que aprendi quando voltei para cá, eu amo o meu país. Eu sei que não quero sair daqui. Nós temos o melhor país do mundo. Alguma vez choraste por te lembrares de Portugal ou dos teus amigos? Chorei muito pelo pão lentejante que sentia falta. Não, eu gosto muito de pão, principalmente pão alentejano e pão algarvio, e faz falta, principalmente quando lá fora a única coisa que existe é pão Bimbo. Tirando na Alemanha, que também fazem um pão decente, de resto não existe nada, e é isso, tu sentes. Como é que tu fazias as comunicações com a casa? Era através do Skype? Isso é fácil hoje em dia. Mas levaste computador ou não? Veio um computador pequeno, que ia fazendo coisas, trabalhando, escrevendo, alguma coisa. Uma máquina fotográfica e de filmar, etc. Sim. Hoje em dia comunicar é fácil. Antes tinha-se mandar cartas ou havia. Hoje em dia comunicava, fazia. Olha, eu nunca fui uma pessoa de votar de gap year, não vou estar todos os dias a falar com os meus pais. Diz, olha, uma vez por semana, sabem que eu estou aqui, estou vivo, pronto, seguimos à vida, porque é um bocado isso, também desconectar com aquilo, com a tua base, que são os pais, os amigos. E é o teu grande objetivo, porque estás num ano teu. Olha, e antes de passarmos aqui novamente a palavra para o João, apanhaste algum susto de morte nestes 8 meses? Não. Apanhei momentos que tive-me de adaptar, muitas vezes. Não, eu digo, eu andei por mais de 500 beijos, dormi em mais de 100 casas desconhecidos, em termos de pessoas nunca senti medo. Nunca foste roubado? Nunca fui roubado. As pessoas só ajudavam, e muitas vezes nos Estados Unidos as pessoas diziam, vais andar aos beijos, vais levar um tiro, vai-te acontecer alguma coisa, dito por americanos que conheciam noutros sítios. Os Estados Unidos é o país mais fenomenal e um dos que mais me surpreendeu. As pessoas são tão generosas. Eu acabava o dia, eu andava no supermercado e as pessoas davam-me, olha, toma $5. Eu acabava os dias nos Estados Unidos com lucro de andar às boleias. Cheguei a sair, uma pessoa, afim, no Canadá, apanhou-me boleia, deixou-me num sítio, nós não conseguimos sair desse sítio, não conseguimos apanhar a boleia, a pessoa voltou para checar que nós estávamos lá, vamos para a casa deles, chamou a família toda, estivemos a jantar, ligaram o jacuzzi, tivemos a noite toda, eu e o Alex no jacuzzi, dormimos, acordámos, tínhamos um grande pequeno almoço, voltamos a deixar no sítio e deu $100 a cada um. Portanto, ainda vos deu por cima. Vocês deram prejuízo, entre aspas, às pessoas da casa. Estou a brincar, naturalmente. As pessoas é aquilo que surpreende e que às vezes não conseguimos. É a generosidade do ser humano. Porque no fundo somos todos iguais. Sim, somos culturalmente diferentes, mas a generosidade não tem cor nem tem raça. João, Melo, estamos a ouvir o João Pedro. Estás fascinado, obviamente, já deve ter ouvido estas conversas. Isto leva-te a pensar o quê? Onde é que eu me vou meter? Bocadinho. Quando começar o meu road trip? A road trip, eu neste momento estou a contactar as escolas para confirmar as idas dos palestrantes. Eu não vou estar dentro da road trip em termos de ir às escolas, mas vou estar a fazer todo o processo por detrás, que é o planeamento, a saber como é que tudo está a correr, qual foi o interesse dos alunos, qual foi o feedback que os alunos deram às palestras, é isto tudo. E
está a ser um bocado assim. Já temos mais de metade das escolas confirmadas, De norte a sul do país, incluindo as ilhas. incluindo as ilhas. Madeira, Açores. Açores vamos a 4 ilhas diferentes: São Miguel, Pico, Faial e Flores. À Madeira vamos, se não me engano, às escolas secundárias todas da ilha, que são 5 escolas. E de resto vamos começar dia 3 de janeiro pelo sul do país, dia 14 estamos em Lisboa, ao mesmo tempo que estamos a fazer a parte sul do país, começamos a 14 de abril em 14 de janeiro em Lisboa, depois seguimos para o litoral, vamos para o norte. As pessoas podem acompanhar através da página, não é? Página do Gap Facebook. Year Road Trip. Temos o Instagram da Road Trip Gap Year. E no Facebook podem acompanhar pelo Facebook da Gap Year Portugal. Temos também o Instagram da Gap Year Portugal que faz ligação ao Instagram da Road Trip Gap Year Portugal, e as pessoas podem acompanhar sempre por onde é que vamos andar, como é que está a correr. Olha, tu tens 20 anos, não é? Sim. Tu tens 22. 25, já tens 25. Mas sim, na altura tinhas 22. Exato. Na altura agora já és muito mais velho. Praticas vários desportos. Sim. Quais, por exemplo? E já te vou justificar esta minha pergunta. Okay. Por exemplo, eu jogo futebol, neste momento estou a jogar na equipa da faculdade, e é algo que me dá muito prazer. E algum outro desporto ou não? Ou é só este? Atletismo, essas coisas? Neste não. momento faço este desporto de futebol, mas gosto, por exemplo, no verão de nadar, gosto de ir com os amigos ao ringue jogar aquele futsal. Eu pergunto que será, depois das descrições todas que nós ouvimos do João Pedro, aquelas dificuldades todas que ele teve até chegar ao Alasca e não só, é bom ter uma preparação física também, isso é importante, para além do dinheiro e da predisposição mental? Eu acho que sim, porque no caso do João andou muito às boleias, então ele tinha que ter uma capacidade física de se manter... Ou de fugir, se fosse caso disso. Exato, não é? Mas de ter alguma predisposição para qualquer coisa que fosse acontecer naquele momento, ou seja, e mesmo para se manter às vezes acordado várias horas, para dormir poucas horas, porque dormia às vezes em tendas, não é? Como já disseste. Sim. A partir do nascer do sol é difícil dormir. Então é preciso ter capacidade para continuar... Exceto no Festival do Sudoeste. É preciso ter energia e força para fazer o dia seguinte todo, mais um dia de caminhadas. E para não desistir. E para não desistir. Foram 8 meses, se calhar pensaste em desistir uma outra vez. Sim, há algumas noites que custam. Há algumas coisas que custam. E é preciso ter força. Queres partilhar connosco agora na parte final desta nossa tão interessante quanto breve conversa? Não, há momentos quando, por exemplo, alguma coisa familiar acontece. Há momentos, esse, por exemplo, dos sem-abrigos, eu andava à 1, 2 da manhã a andar para Santa Cruz a tentar arranjar uma solução, cansadíssimo, porque não tinha dormido 2 horas na noite anterior. E há dias que tens de andar 20 km com uma mochila de 30 e tal quilos às costas e depois não tens sítio para dormir. Cá está, a boa preparação física também, que é importante. E depois não arranjas solução, estás e à noite... cheio de sono, não dormiste nada, começa tudo. Se eu fechasse os olhos e acordasse em casa, ficava em casa, não é? Há noites assim, porque um gap year é feito de desafios e momentos difíceis, mas tens de superá-los. Aquilo basicamente é um roller coaster, é uma montanha russa de emoções, não é? Sim, tu nunca sabes o que é que vai acontecer no dia seguinte. Completamente. E tu tens de adaptar, e há momentos que vais estar com as emoções mais à pele e tu vais conseguir superar isso e não vais desistir. E é esses momentos que depois, quando vens para cá, para Portugal, tanto na vida pessoal ou profissional, tu vais sentir isso e vais conseguir superar com uma maior facilidade, de uma melhor forma estes desafios. Tu agora não sei se és ou não apreciador de fado, mas se fores, sentes o fado de uma forma diferente depois de ter passado por estas experiências todas? Sim, não, eu ouço, semanalmente costumo ouvir as minhas playlists da Spotify, há uma muito ligada ao fado. Sim, e o fado por acaso foi algo que acompanhou e foi mais que conhecer Portugal, as pessoas conhecem o fado também e surpreendeu muito. Sabem o que é? Sabem o que é? Qual é o tipo de melodia? O que é que representa? Cheguei a entrar em cafés no Camboja, na Tailândia ou no Vietnã, já não me lembro, onde estava a dar fado. Ao vivo ou música de fundo? Com música de fundo. Música de fundo. E conheci muitas pessoas e disseram, olha, vou pôr ali uma música, e puseram fado.
Também pus eu o hino nacional no supermercado no Vietnã. O hino nacional. A portuguesa? Sim. O que é através do tele... Eu pedi às pessoas lá no supermercado, olha, posso pôr uma música e não. Porque por acaso chama-se nacional. Uma pessoa chora nessa altura, ou não? Sim, sentes muito mais. Sentes mesmo muito, muito mais. Também ouvi os de Olinda, mas pronto, já não lembro o nome da banda. Quando chegas também, um dos momentos também muito fortes na viagem foi quando eu conhecia pela primeira vez, passado muito tempo sem estar contato com portugueses, foi quando cheguei a Sydney e, sem saber, entrei na zona portuguesa, o bairro português de Sydney, porque eu tinha de ir a um sítio por causa do meu banco. E eu lembro perfeitamente, estava eu e o Fernando, por acaso eu com uma t-shirt do Sporting e ele com uma t-shirt do Benfica. Só mostra o seu bom gosto, na verdade. Exato. Estou a brincar de bom gosto. Não, mas e esse é um dos momentos que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu saio do comboio, estamos a andar, eu vejo muito mal ao longe sem os meus óculos. E tal, sem óculos, e de repente eu vejo ao fundo aquele clássico com uma parede, 2 cadeiras encostadas para a parede, uma mesa no meio, 2 copos de bagaço. Desconfiaste? E camisas com o peito aberto, um crucifixo. E eu, de longe disse, são portugueses. É aquelas coisas que é cultura portuguesa. Manda ver o café, aguardente, bagaço, a camisa aberta, o crucifixo, assim encostados à parede, com uma grande barriga. Pronto. Português. Português típico, não é? Português. Aquilo é português. E não te enganaste. Estava no outro lado do mundo. E cheguei lá, tu começas a aproximar-se ao Sporting, ao Benfica! Acabei de ficar tarde. Não, é que nós parece que nos conhecemos a vida toda, não é? Exato. E quando há uma ligação instantânea. Nós fomos lá tratar do cartão e nós ficámos a tarde toda naquele café que era os sabores do Alentejo, algo assim. Ficámos, ofereceram-nos arroz doce, um expresso, não víamos há séculos, uma Sagres, porque Superboc não havia naquela altura, os carregamentos tinham-se atrasado. E deram todos gratuitamente e quiseram de repente íamos ao restaurante, as pessoas do restaurante todas à nossa volta tudo a saber novidades e sobretudo o que é que vocês andavam ali a fazer. Sim. E nós íamos às vezes a talhos, tanto no Ensino como no Canadá, em Toronto, e saíamos lá com chouriço, alheiras, tudo, e depois íamos cozinhar para casa e mostrar às pessoas onde nós estávamos como é a comida portuguesa. Tu partilhaste isso nas páginas do Facebook e do Instagram? Não éramos as melhores pessoas para tal, mas chegámos a ter uma página grande, ainda temos, que no Facebook é The Longest Way to Alaska. Se quiserem... The Longest Way, o caminho mais longo Way to Alaska. Exato. Se quiserem ir ao Instagram... Ainda estão online? Sim, está no Facebook. Se quiserem ver as histórias todas, façam scroll, têm lá tudo e mais uma coisa. João Pedro, para terminar, e agradeço muito a tua presença, tal como a do João Melo, o que é que sobra no fundo, no final desta viagem? Que é uma... Once in a lifetime, é uma coisa única na vida. Sim. Sobra diferentes coisas para diferentes pessoas. Para mim sobrou a vontade de querer fazer mais. Eu considero que era uma pessoa um bocado pacata. Sempre fiz muito desporto, sempre tive muitas atividades, mas nunca queria fazer para além do que era a minha satisfação. Agora procuro muito mais. Descobriste um outro João em ti? Descobri um outro João. E hoje em dia estou muito satisfeito em ter um trabalho com muito impacto. Eu estou a acabar mestrado, estou a fazer tese, ao mesmo tempo estou a presidir a Gap Year Portugal, que me satisfaz todos os dias acordo com uma missão em cima e um propósito. Portanto, valeu a pena. Acho que o que toda a gente tira e o grande mais-valia num Gap Year é as pessoas voltarem com um objetivo e um propósito. As pessoas conhecerem-se mais a eles, ganhar skills que não ganham num ano normal, mas terem um objetivo, e para uma licenciatura com um objetivo e para um mercado de trabalho com um objetivo. E verem isso de uma forma diferente. Quantas pessoas é que são necessárias, João Melo, para se fazer um Gap Year? Quantas pessoas são necessárias? Sim, ou não? Ou é indiferente? Há pessoas que fazem a pares. O João fez a 3, que ainda assim se iam separando. Pelo que eu sei, porque em certos momentos tinham ideias do que queriam fazer. Por exemplo, eu não sei bem que sítio é que foi que o Fernando falou que tu separaste porque querias ir com o Alex a uma montanha, ou ele queria uma montanha e vocês queriam ir para a zona da praia. Sim. Eu acho que depende um bocado das... Amigo não empata amigo. Amigo não empata amigo. E eles tinham muito essa ideia. Ela há bocado falou que daqui a 3 semanas encontramos-nos ali. Eu acho que o Gap Year é um bocado o bilhete de identidade de cada pessoa.
que cada um é que sabe o que é que acha que vai precisar de experienciar para se desafiar mais e melhor. Isso é que é muito bom. Gap Year Portugal, vamos tentar perceber se realmente vai ou não dar resultado, e todos esses contactos com a malta nova e em futuras organizações. Para 2019 está previsto já um primeiro, ou ainda não, ainda é muito cedo? Um primeiro road trip. Sim, a road trip vai começar dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Está confirmado e vai acabar dia 5 de abril, perto de Lisboa, e vai ser mais um... Mas isso é preparação, não é? É preparação. Vai ser mais um... Porque depois no terreno as coisas são diferentes. Sim. Mas corre sempre tudo... Tem corrido pelo melhor e estamos a crescer. Do primeiro ano eram 70 escolas, o ano passado passámos a 80, agora vamos a 90 e queremos mais alunos em cada escola, estamos a crescer e a dar o conceito. E, portanto, descubram este conceito que é do mais interessante que há. Muito obrigado ao João Melo e ao João Pedro Carvalho por aqui terem estado, e até à próxima. E boa sorte. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.